Eu me cadastrei no banco de doadores em 2005. Eu fui fazer uma doação de sangue, eu já fazia frequentemente. E naquele dia tinha uma voluntária coletando pessoas, explicando um pouco o processo de doação e perguntou se eu queria fazer o cadastro. Aí eu me interessei, foi uma coisa super simples, só um papelzinho a mais que eu preenchi. E na hora da doação eles tiraram uma ampola a mais de sangue para fazer esse exame de compatibilidade. Se eu ainda lembrava que eu tinha feito o cadastro, porque já tinha passado assim muito tempo, muita gente sequer lembra, assim. Eu falei que eu me lembrava, e eles perguntaram se eu ainda tinha interesse, porque depois de 5 anos a vida da pessoa muda muito. Às vezes ela está numa situação de vida, ela não casou, ela tem um estilo de vida e depois ela pode mudar, né? Então eles perguntaram se eu ainda estava afim. Sim, eu estava afim. Aí eu comecei todo um processo de exames para ver se realmente eu ainda era compatível. E esse processo demorou 1 ano até a doação. Encontrar um doador de medula óssea compatível é quase como encontrar uma agulha em um palheiro. Mas esse não é o único desafio para quem espera por um transplante. Além da variedade genética no Brasil, que aumenta essa busca, existe o compromisso da pessoa que se cadastrou lá atrás e que muitas vezes nem se lembra do cadastro. Mas afinal, o que é medula óssea? Medula óssea não tem nada a ver com medula espinhal. Medula óssea é um tecido que existe dentro dos ossos, principalmente do que a gente chama de esqueleto axial, que são os ossos do centro do corpo, o crânio, a coluna vertebral e a bacia, principalmente. É o que a gente conhece popularmente por tutano do osso, né? Aquele tecido esponjoso, avermelhado, que é o recheio dos ossos. Ali é a medula óssea e ali acontece a produção de todas as células do sangue. A medula espinhal não tem nenhuma conexão com isso. A medula espinhal é parte do sistema nervoso central e ela é como se fosse um prolongamento do cérebro que desce por dentro da coluna vertebral e adiante partem todos os nervos periféricos para o resto do corpo. O transplante pode ser indicado para o tratamento de um conjunto de cerca de 80 doenças, incluindo casos de mieloma múltiplo, linfomas e doenças autoimunes. No caso do Tiago, os sintomas apareceram como umas manchinhas no braço. Mas como se fosse umas mordidinhas de pernilongo, umas bolinhas vermelhas. E quando apareceu eu levei assim, por nada, eu levei no médico pensando que era uma alergia, para passar uma pomada, alguma coisa assim. E quando o médico viu, o médico já pediu um exame de sangue. Aí ele falou assim, mãe, eu não sei, mas vamos só tirar uma dúvida. E quando saiu esse resultado de sangue, aí deu que o hemograma dele estava totalmente confuso, né? E aí foi internado para fazer os procedimentos para descobrir. Então, assim, para quem está dentro do hospital esperando, é uma tormenta, é uma agonia que a gente passa ali esperando. A doação de medula óssea pode ser aparentada ou não aparentada. No primeiro caso, o doador é uma pessoa da própria família, em geral um irmão ou um dos pais. Há cerca de 25% de chances de se encontrar um doador familiar. Achar um doador compatível é uma questão puramente de estatística. E a gente sabe que quanto maior é a amostra de doadores voluntários, maior é a probabilidade de haver um compatível. Já na doação não aparentada, que depende de um voluntário do banco de cadastro, a chance de se encontrar um doador compatível é em média de 1 a cada 100 mil. E Tiago foi esse premiado para salvar a vida de alguém. É uma responsabilidade muito grande. A partir do momento que você aceita, tudo que o paciente vai ser preparado depois depende de você. Então você não pode desistir no meio do caminho. Foi um dia muito especial, um pouco difícil, mas foi uma experiência fantástica. Mas em que casos são necessários esse transplante? Doenças graves no sangue, como leucemia e anemia plástica grave, muitas vezes só podem ser curadas se o paciente fizer um transplante de medula óssea. O primeiro foi o exame de confirmação de compatibilidade, né? Foi um exame simples, assim como eu fiz 5 anos antes. Tiraram uma ampolinha só de sangue para fazer a tipagem, para saber se eu realmente era compatível. Aí sim, confirmaram, aí você começa a fazer outros exames para ver se você não tem algumas coisas que podem prejudicar o paciente. Aí eu fiz
esses exames de rotina que a gente faz para saber se a nossa saúde tá boa, e outros tipos de exame assim, para saber se o processo seria tranquilo para fazer com aquele método. Se eu aguentaria fazer isso, se a recuperação seria tranquila, e foi. Quais os riscos do transplante? A maneira clássica é o paciente ir para um centro cirúrgico em condição estéril, ele vai ficar lá deitadinho, de bruços, no centro cirúrgico, e a equipe médica vai coletar uma quantidade pré-determinada de medula óssea, aspirando por agulha a crista ilíaca posterior do paciente. Isso é o osso da bacia, tem duas protuberânciazinhas ali atrás, na região lombar, ali quase chegando na região glútea, e uma protuberânciazinha óssea que fica muito próxima da pele, aí é de muito fácil acesso. São punções repetidas por agulha, coloca a agulha pela córtex do osso até chegar na medula e os médicos vão aspirando 5 a 10 ml. O aspecto final disso é um aspecto muito parecido com sangue mesmo, né? Esse produto é que vai ser filtrado para tirar as partículas mecânicas todas, fragmentos de osso, de gordura, e isso vai ser transferido para uma bolsa idêntica a uma bolsa de transfusão de sangue. Depois disso, o doador vai para a recuperação anestésica e sai muito bem disso como curativo. Apenas a gente não faz nem sutura, não é usada lâmina, não se corta nada, tudo por agulha. O doador vai sentir, provavelmente, nos primeiros dias de pós-operatório, um desconforto ali na região, enfim, nada diferente de ter levado uma queda. E o único efeito colateral disso para o doador é um quadro que parece um quadro gripal. O receptor já tem um caminho mais longo, né? Tem todo um preparo, né? Desde o diagnóstico da doença e a indicação do transplante. Sabendo que tem a indicação do transplante, começa um processo de busca de doador. Muitas famílias hoje, o paciente não tem nenhum irmão consanguíneo, né? E já tem que sair já do início do processo procurando um doador voluntário, não aparentado, um doador não familiar. Uma vez tendo o doador selecionado, ele passa por uma bateria de exames bastante extensa para ver se ele tem condições clínicas de suportar o preparo do transplante. Então essa espera dentro do hospital, até hoje ele tem as marcas de quando ia pegar festas, plaqueta baixa, estourava as veias, formava aqueles coágulos roxos, né? Ele tomou tanto medicamento que aqui as veias dele já não funcionam mais, pele e osso. Então se você jogasse água em cima doía, então ele gritava. Difícil. Não vou falar que foi fácil, foi difícil. Porque quando você vai para o transplante, você vai com medo, né? Por que você vai com medo? Porque os médicos falam, olha, ele vai receber um corpo estranho. Então tem realmente as reações. Mas ao mesmo tempo, já de todas aquelas reações que ele tinha, para mim já não ia ser tão mais grave, né? Já estava praticamente meio que acostumando. Mas foi tranquilo. Foi tranquilo, porque assim, você tem todo um apoio, e aí ele fez radioterapia, ele fez quimioterapia, e os médicos sempre em cima. Jogo bola, andar de bicicleta, fazer tênis, jogar voleibol, ir pra escola. Eu acordei, acho que 1h30 depois, não sei dizer, que eu acordei pela primeira vez, né? Quando parecia que eu estava voltando de um sono profundo. Em nenhum momento eu vi a equipe médica alarmada. Eu não fiquei preocupado com nada, assim, estava tudo dentro da normalidade. Eu fiquei numa sala de repouso o dia inteiro, comi comida de hospital, foi tranquilo para mim. Caminhei um pouco depois, foi difícil porque a região estava com curativo e estava inchada, porque você leva 2 agulhadas grossas na região da bacia, no interior da bacia. Não é uma coisa assim que você não vai sentir. Você sente uma dor pós-transplante, isso é normal. E naquele mesmo dia, no final do dia, eu fui para casa. O que fazer quando não há um doador compatível? As pessoas elas têm um pouco de dificuldade de estarem se locomovendo para os hemocentros nas capitais, em grandes cidades. Então, quando acontece isso, muitas pessoas que têm vontade, mas não sabem como fazer, acabam aderindo às campanhas. No dia, o doador potencial, ele vai, leva um documento com foto, ele participa de uma palestra para ter todas as informações de como é o processo de doação
E daí ali ele decide se ele ainda quer ou não se tornar um doador. E quem se encaminha para o cadastro preenche toda a ficha com os dados direitinho, né? E vai para a sala de coleta, onde é coletado 5 ml de sangue, que é mandado para um laboratório onde vai fazer a triagem, e aí todas as informações dos dados pessoais, tanto dos dados do sangue, fica registrado no Redome. Assim que é feito o cadastro, ele já recebe uma carteirinha provisória de que ela é doadora de medula óssea, e depois o Redome encaminha a carteirinha definitiva. A pequena Alice tem leucemia e espera por um doador compatível para se recuperar da doença. Aí chega de manhã, você tá sozinha no quarto, aí ela te dá a notícia que a sua filha realmente está com leucemia, aí você perde o chão, né? Aí o mundo desaba. Como que eu vou contar pra minha mãe? Como que eu vou contar pro meu marido? Como que eu vou contar pra minha sogra? Como que vai ser? Aí a gente teve alta bem no dia do meu aniversário, foi dia 22 de março. E na véspera desse dia, a médica tinha feito um outro mielograma da Alice, só que ela não quis falar o resultado, ela falou que ainda não saiu. Então eu estava super bem, achando que agora, finalmente, depois já estávamos no 33º dia, eu tinha certeza que tinha limpado. Porque ela deve estar, né, deve estar tudo bem. Só que, na verdade, acho que a médica quis poupar de uma notícia ruim por conta do aniversário, né? E acabou não falando. E aí eu não sabia disso ainda. Aí que eu descobri como que era que funcionava. Aí ela explicou depois que a gente teve alta em um retorno, que a Alice era uma mal respondedora, que normalmente mal respondedores eles têm que ser encaminhados para transplante porque a chance da doença voltar é muito alta. A Alice continua precisando do transplante. Não é porque a medula dela limpou que ela não precisa mais, porque a chance da doença voltar é muito grande. Então a gente segue com a reindução, daqui 60 dias, se Deus quiser, e a medula permanecer limpa, a gente vai para manutenção e espera um anjo, né? 5 ml de sangue pode salvar uma vida, porque a gente precisa de todo mundo que se cadastre para achar um compatível. Quanto mais cadastros, melhor. Quanto mais cadastros, mais chances de um compatível aparecer. Sabe o Thiago, o menino que encontrou o seu doador compatível? Pois é, ele não só encontrou o doador que salvou sua vida, como também ganhou o xará. Sim, os dois se chamam Thiago, e agora mais do que nunca, um faz parte da vida do outro. O Thiago salvou a vida do Thiaguinho, e hoje os xarás se consideram irmãos, e são de sangue.